Senhor é perdoador e nos dá essa condição de podermos estar na Tua presença, mesmo fracos, falhos, imperfeitos, mas o Senhor nos recebe nesta manhã. Queremos entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e que isso venha sair dos nossos lábios, do nosso coração, de uma forma humilde, diante da grandeza que o Senhor tem sido para conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a Tua paz. Possamos Te servir em espírito e verdade, para a honra e glória do Senhor nesta manhã. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui é da minha alma. Entregue todos os seus momentos ao Senhor nesta manhã. De uma maneira que nós possamos ouvir somente a voz do Senhor, essa voz doce, suave e mansa. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas teu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me pediu.
coração é teimoso demais pra admitir. Se me depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Aleluia. Eu creio que esse é um dos hinos mais ricos, lindos e contextualizados dos últimos tempos. Olha que eu sou lá no tempo também do cantor cristão, da harpa, do nada presbiteriano, das músicas avulsas, como se dizia antigamente, e que muitas vezes existem algumas resistências a essas músicas, mas que também existem algumas resistências às outras músicas, mas todas elas são músicas sacras, evangélicas, escritas para a adoração do nome de Deus, para desafiar a nossa vida cristã, como essa. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar ao Deus dos deuses. Essa é uma música nova. Deus possa estar nos abençoando. É o mesmo que tratado igual, não tem mais
graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia. Friozinho, mas creio que o louvor já deu uma animada aí nos nossos corações. Creio que Deus já ministrou aí a sua igreja. Alguém já ouviu a voz de Deus aqui nessa manhã, amém? Oh, glória. Eu sei que Deus ele fala por diversas maneiras e diversas formas, e através do louvor é uma delas, né? A gente sabe que o louvor é algo tremendo da parte de Deus. Eu particularmente gosto muito do louvor, apesar de não conhecer nada de louvor. Samuel até brincou comigo, né? Ó, pastor, vem cantar com a gente aqui hoje. Eu falei, eita Deus, não dá, né? Minha voz é muito ruim, mano, muito ruim, né? Demais. Uma época, né? Eu sempre tive o desejo de poder tocar ou cantar, mas, irmãos, esse dom aí passa longe de mim, pra falar a verdade. É muito difícil. Eu sou muito desafinado, até para falar sou desafinado. Imagina para cantar, né? Tocar então já tentei, irmãos, para falar a verdade. Uma época eu comprei um violão, né? Comecei a estudar um pouquinho, né? E tal, mas eu acho que para ser músico tem que ter vários cérebros na mesma cabeça. É muito difícil, eu não consigo, né? A gente tem que ter a mão, né, trabalhando sozinho, a mão esquerda de um jeito, a mão direita do outro, e sei lá, é muito difícil. Então não. Hã? Tem que ser uma alienígena de Jesus, né? É muito difícil, irmãos. E eu não consegui me adaptar, né? Ou eu mudava, mudava os dedos ali para tentar tocar o violão, ou eu fazia a melodia. Eu não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Não combinava, não dava certo, muito difícil. Mas amém, né? Aí acho que Deus falou assim: é melhor você pregar, né? Acho que é menos pior, né? Não é tão bom assim, mas é menos pior você pregar o evangelho, né? E eu tô aí para isso, né? Amém? Vamos à Bíblia então, Juízes capítulo 15, esqueci de colocar no favoritos, mas é bem fácil achar, né? Livro de Juízes capítulo 15, eu quero ler aqui alguns versículos, que é do 14 ao 17. Hoje nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre Sansão, né? Esses dias eu estava lembrando, né, um pouquinho sobre Sansão. Falei, nossa, quantas vezes a gente já ouviu ministração de Sansão. Eu já ministrei algumas vezes sobre Sansão, não lembro se foi aqui na igreja, mas eu já falei algumas vezes sobre Sansão. E eu lembrei, né, falei, nossa, Sansão, né, um personagem bíblico que às vezes não é muito falado, mas até na vida secular a gente ouve falar sobre Sansão, né, os cabelos de Sansão, né, que ele tinha força, né, todo mundo sabe disso, né. Eu lembro que antes até mesmo de eu me converter, na escola mesmo, se falava sobre a história de Sansão, né? Um homem forte, um homem que de repente se apaixonou por uma mulher ali, né? Dalila, e de repente ela traiu ele ali numa situação e cortaram os cabelos dele, e ali ele perdeu a força. E eu lembro que da escola ali, quando eu aprendi sobre isso, eu achava, irmãos, de verdade, que a força de Sansão vinha através do cabelo dele, né? Quem que achava isso, irmãos? Todo mundo, né? Eu creio que até hoje as pessoas têm essa dúvida, né? Falam assim, nossa, mas Sansão era forte porque o cabelo dele era comprido, aí quando cortou o cabelo ele perdeu a força. Mas sabe que isso não é, né, a verdadeira história em relação a isso. A gente sabe que Sansão, ele era considerado um nazireu, né? O nazireu era uma pessoa que foi consagrada a Deus desde o seu ventre, né? Uma pessoa que foi entregue a Deus ali para a obra de Deus, para servir a Deus desde o início, desde o seu ventre. E era um voto ali de nazireu, era um voto um pouquinho diferente, existia ali algumas regras, e uma das regras era justamente ter o seu cabelo comprido, não poderia cortar o seu cabelo. Isso era uma das regras ali para ser um nazireu, como outras, né? Não podia tomar bebidas alcoólicas, né? O vinho forte, né? A Bíblia fala sobre o vinho forte, né? Coisas assim, não podia tocar em cadáveres. Então existia ali algumas regrinhas para as pessoas ser considerado um nazareu, uma pessoa consagrada a Deus. E Sansão era isso, né? Era uma pessoa que Deus escolheu, eu creio, como um propósito, diante de uma situação muito difícil ali naquela época. Se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que na época de Sansão, né, na época dos juízes, como não existia ali um rei, né, para governar, para comandar ali naquela época, então as coisas eram um pouco mais bagunçadas, né? E Deus levantava juízes para conduzir o povo ali. E essa época de Sansão foi uma época onde os filisteus, alguém já ouviu falar sobre os filisteus? Era um povo que lutava sempre contra o povo de Deus, e ali naquela época os filisteus estavam meio que dominando ali aquela situação. E de repente
Deus foi lá, né, fez com que nascessem ali, né, nascesse uma criança, nascesse Sansão, uma pessoa que fosse consagrada totalmente, 100% a Deus. E o nascimento de Sansão é tão interessante porque ele nasceu de uma mulher que era considerada estéril. E a mulher estéril é aquela que não pode gerar filhos, não é isso? Então, desde o início ali do nascimento de Sansão, já foi algo ali, sabe, algo muito improvável, foi um milagre poderoso de Deus ali. E Deus separou realmente a vida de Sansão para que ele pudesse libertar o povo de Deus de uma, entre aspas, uma escravidão ali, através da vida dos filisteus, porque os filisteus estavam querendo destruir o povo de Deus ali. E Deus levantou Sansão para realmente lutar contra os filisteus, amém? Algo tremendo, né? Se você ler um pouquinho sobre Juízes e a história de Sansão, você vai ver que é algo maravilhoso. E a gente vai ler aqui a partir do versículo 14, diz lá, olha: quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Contudo, o Espírito do Senhor, você vê que Senhor está até em letra maiúscula, né? O Espírito do Senhor, que é o Espírito de Deus, veio sobre ele. As cordas nos seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Ao encontrar uma queixada de jumento, que ainda estava fresca, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Próximo. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Amém? Por enquanto esses versículos. Olha que interessante, né, o que aconteceu ali naquele momento. Você vê que de repente Deus ele preparou uma situação. Esse texto que nós lemos aqui, antes um pouquinho de acontecer isso, Sansão havia lutado, havia mexido mesmo de uma forma diferente com os filisteus, havia feito algumas coisas ali que os filisteus ficaram muito bravos. E de repente, né, amarraram Sansão e levaram Sansão até diante ali dos filisteus para que os filisteus matassem Sansão. E diz ali que amarraram as mãos de Sansão. E quando Sansão se aproximou deles ali dos filisteus, aquelas cordas que amarraram ali os braços de Sansão, era como se fossem fios ali bem frágeis, porque veio algo tão sobrenatural sobre a vida de Sansão, que diz que era o Espírito do Senhor, né? O Espírito de Deus se apossou. Então você vê como o Espírito de Deus ali naquela época, muitos anos atrás, já fazia parte do povo de Deus, amém? Quem crê que o Espírito Santo faz parte da sua vida aí, amém? Então você vê, o Espírito Santo foi e tomou a vida dele de uma forma tão sobrenatural que ele, sabe, com aquela força vinda de Deus, ele foi lá, quebrou aqueles fios ali, quebrou aquelas cordas, e ele enxergou algo ali próximo a ele que diz que era uma queixada de jumento, está ali, né? Algo bem esquisito, né? Poxa, uma queixada de jumento no chão, e de repente ele pegou aquilo e começou a lutar contra meia dúzia de homens, diz a Bíblia, é isso? 1000 homens, irmãos. Você imagina 1000 pessoas? Quantas cadeiras a gente tem aqui? Quem sabe? O Movés deve saber, né? Mais ou menos 120, sei lá, aí mais ou menos. Então, imagina se tivesse lotado essas cadeiras aqui, seria mais ou menos 120 pessoas. Multiplica isso quase por 10, né? A quantidade de homens, de pessoas. E quando a gente fala em homens, em 1000 homens, não eram homens qualquer, era um exército, eram filisteus ali, pessoas preparadas para lutar, para guerrear. Imagina o exército, né, brasileiro, ou de repente de outro país, aquelas pessoas que já estão preparadas, armadas e, sabe, preparadas para lutar, sabem lutar. E foram essas pessoas, esses filisteus, que vieram lutar contra Sansão, um simples homem, um único homem. Imagina a situação, imagina o momento ali. E de repente ele foi e pegou uma queixada ali e acabou com tudo, destruiu tudo. Então você vê que Deus, ele faz coisas realmente sobrenaturais nas nossas vidas. Assim como ele fez na vida de Sansão, ele pode fazer na minha vida e na sua vida. E eu coloquei até como tema nessa palavra, eu coloquei a força que vem de Deus para superar as batalhas da vida. Porque, irmãos, é muito claro de nós entendermos que a força que tinha sobre a vida de Sansão não era dele. Ele não tinha força suficiente para lutar ou para guerrear, mas era algo muito maior que vinha sobre a vida dele, que era Deus.
E com a gente não é diferente, pode ter certeza, irmãos, que tudo que nós dependemos da nossa força natural, do nosso agir naturalmente, a gente não vai conseguir. Mas se a nossa força vir do Senhor, se a gente clamar por isso, se a gente se consagrar a isso, se a gente se entregar a isso, Deus pode nos dar essa força sobrenatural para nós vencermos qualquer situação em qualquer momento da nossa vida. Você consegue crer nisso em nome de Jesus? Eu até coloquei uns tópicos aqui que eu gosto de fazer dessa forma, né? Então, em Juízes 15:15, né, onde diz lá, né, ao encontrar uma queixada de jumento que ainda era, né, que ainda estava fresca, né? Então eu coloquei como primeiro tópico aqui: Deus usa o improvável para realizar o impossível. O improvável. Você vê que Sansão naquele momento poderia de repente pegar uma espada do filisteu, ou pegar uma lança, eu não sei, ele podia pegar qualquer outra coisa ali como um instrumento de arma mesmo, para lutar contra os filisteus. E de repente ele não fez isso, ele pegou ali uma queixada ali, pegou um pedaço de um animal ali, e começou a usar aquilo como uma arma. Então é algo que realmente era improvável, se torna algo realmente impossível, e de repente Deus vai lá e prepara toda aquela situação, aquele momento ele luta. Então Sansão usou uma queixada, algo insignificante, né, aos olhos humanos, para realizar algo grandioso. Então Deus muitas vezes ele faz isso, irmãos, algo que para nós é improvável, Deus vem lá e faz o impossível. Você crê nisso em nome de Jesus? Algo que aos nossos olhos, de repente humanos e naturais, fala: meu, isso daqui não tem como acontecer, isso não tem como, sabe, mudar nada, isso é assim, pronto. E de repente Deus vai lá e faz algo totalmente impossível, porque Deus ele pode, irmãos, realizar todas essas coisas. Deus pode realizar algo sobrenatural. A gente tem que acreditar nisso, irmãos. Se a gente vem até a casa de Deus, se a gente vem à igreja, se a gente deposita a nossa fé em Deus, se a gente ora, né, se a gente fala de repente com Deus, a gente ora por algo que a gente não está vendo fisicamente, mas se a gente tem um desejo no nosso coração, se nós acreditamos, é porque Deus realmente realiza. Amém? Deus realiza realmente o impossível. Isso nos mostra que Deus pode, até mesmo, né, as coisas mais simples e improváveis, né, Deus pode realizar nas nossas vidas e nos dar realmente a vitória. Eu peguei um outro versículo que diz, olha, porque o Senhor conhece, é lá em Salmos capítulo 1, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios Deus perecerá. Então Deus ele conhece os nossos caminhos, o meu caminho, o seu caminho. Deus ele conhece a minha vida, ele sabe como é a sua vida. Ele sabe a forma que ele pode nos conduzir, ele sabe a forma que ele pode nos direcionar, ele conhece e sabe de tudo. E Deus ele age de forma individual na vida de cada um, na família de cada um, né? Deus ele age muito individualizado. E a gente tem que acreditar que mesmo que tudo aqui, né, tudo pareça que não vai acontecer, mas Deus ele pode realizar coisas tremendas, amém? Coisas impossíveis na nossa vida. Nesse mesmo versículo que nós lemos aqui em Juízes 15, mas o versículo B, o finalzinho dele, diz que ele tomou, né, ali aquela queixada e com ela matou 1000 homens. E eu coloquei aqui, né, a força que vem de Deus, ela é incomparável. A gente não tem como comparar a nossa força, ou de repente a força até de um instrumento, de uma arma, né, de um objeto, sei lá. A gente não tem como comparar com a força de Deus, porque a força de Deus ela é muito maior. Por isso nós precisamos depender de Deus. Eu sei que é muito difícil fazermos isso, mas nós precisamos acreditar e depender de Deus, e saber que Deus ele é muito mais poderoso do que tudo que existe aí fora. Se unir aí todas as forças que existem, todas as armas que existem armas aí nucleares, né, que dizem aí que se forem ativadas ali, pode acabar com metade do mundo. Deus ele é muito maior do que tudo isso. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus ele é muito maior. Por isso, né, a nossa confiança e a nossa força tem que estar no Senhor, amém? E algo sobrenatural Deus realizou ali, né? A força de Sansão não era meramente física, mas vinha de Deus, como eu já falei, né?
Da mesma forma, a força que precisamos para vencer as nossas lutas vem de Deus. Da mesma maneira, não é diferente. Não é porque o Juízes foi escrito aí há muitos anos atrás, né, que é uma história de repente muito antiga, que não pode acontecer, não. Pode acontecer, da mesma forma que aconteceu, porque a gente sabe que nós servimos o mesmo Deus, um Deus que, né, realizou coisas sobrenaturais no passado, realiza no presente e vai realizar também no futuro, amém? Nós cremos nisso, né? Em Salmos 28:7 diz, livro de Salmos, capítulo 28, versículo de número 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, amém? Então olha que interessante, né? O Senhor, quem é a minha força, como diz aqui? É o Senhor. Quem é o meu escudo? O escudo, para que serve o escudo? Para proteger, para cuidar, para guardar. Então o Senhor, Ele é tudo isso. Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo. Nele o meu coração confia. Será que você pode falar isso? O meu coração confia em Deus? O seu coração confia no Senhor, irmão? Sim ou não? Temos que ter o nosso coração confiante em Deus. Não importando a situação, não importa a situação que a gente possa estar vivendo, mas o nosso coração tem que confiar no Senhor. E dele recebo ajuda, do Senhor. É Ele que nos ajuda, Ele que nos, que nos fortalece, que nos coloca de pé, né? No momento de dificuldades, de aflição, no momento de desânimo, né? Se confiarmos em Deus, Ele vai nos levantar. Ele vai nos colocar de pé para a gente, levantar a cabeça e continuar lutando, continuar guerreando. E Ele vai nos dar a vitória, amém? Porque Ele pode fazer isso. Quando confiamos em Deus, Ele nos fortalece e nos protege em meio às batalhas, às dificuldades. Né? A gente sabe que cada dia que a gente vive, né? Cada momento que a gente vai passando na nossa vida, né? Começa a vir as batalhas, as dificuldades, os problemas. Né? A gente vive aí num mundo aí que a gente sabe que não é fácil, mas se o nosso coração estiver em Deus, se a gente confiar em Deus, Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar a vencer a cada dia, né? A cada minuto, a cada momento, amém? Você consegue acreditar nisso em nome de Jesus? Eu creio. Sansão, ele venceu porque ele confiou e ele também obedeceu a Deus. Então a gente já tem falado muitas vezes sobre isso, né? Sobre confiança e sobre obediência. O quanto é importante a gente obedecer a palavra de Deus, a gente obedecer os mandamentos, a gente ser fiel a Deus. A gente conhece a Bíblia, sabe o que é certo e errado, buscar a todo momento fazer o que é certo. Eu sei que é difícil, às vezes a gente dá uma tropeçada, a gente dá às vezes uma vacilada, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar. É porque o ser humano é assim, né? Às vezes vem aquele momento de impulsão, né? Aquele momento, de agitação, e a gente fala algumas besteiras e tal. Mas peça perdão, se conserte, volte atrás, né? Porque nós precisamos depender de Deus, obedecer a Deus e confiar nele, né? Da mesma forma, se entregarmos as nossas batalhas ao Senhor e dependermos dele, Ele com certeza vai nos dar a vitória, se entregarmos nas mãos do Senhor. Provérbios 19:21, para finalizarmos aqui, Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe que às vezes a gente acaba se frustrando porque nós como seres humanos, a gente faz os planos e os projetos que nós queremos realizar. E às vezes algum desses projetos não são realizados e a gente acaba se desanimando por isso. Mas esse versículo diz que o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, se não realizou e se não aconteceu, é porque não foi propósito de Deus, amém? Não era propósito de Deus. Pode ser que mais para frente se realize esse propósito de Deus, mas pode ser que agora, nesse momento, se não realizou, é porque não é da vontade de Deus, amém? A gente tem que crer também dessa forma. Os planos de Deus para nossas vidas são maiores do que qualquer coisa que possamos imaginar, muito maior, né? Então a gente acha que o nosso momento, a nossa situação ou aquilo que nós projetamos tem que ser dessa forma, mas muitas vezes Deus conhece o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso profundo do nosso coração, e Ele sabe que não é o momento certo, naquele momento não é o momento certo, mas que mais para frente Ele tem algo muito melhor a realizar na nossa vida, amém?
Então essa história que nós lemos aqui, né, a história de Sansão, nos mostra que, independentemente dos recursos que nós temos, né, das armas que nós temos, o que realmente importa é onde nós depositamos a nossa confiança, que tem que ser no Senhor. Então não importava, pode ter certeza, irmãos, não importava que Sansão pegou uma queixada ali de um animal, não importava que foi aquilo, não importa que foi aquilo, poderia ser outra coisa, poderia ser uma faquinha, né? Poderia ser uma pedra, né? Como a gente sabe a história de Davi, né? Conhece ali, né, as outras histórias, e a gente sabe que foram usados ali instrumentos que era algo, né, insignificantes ali naquele momento, mas Deus trouxe a vitória e deu a vitória. Então não importa, irmãos, Deus ele nos abençoa daquilo que nós temos nas nossas mãos, aquilo que Deus tem entregue a nós, amém? Por isso nós temos que obedecer e confiar. Se confiarmos em Deus, Ele pode usar o improvável para realizar o impossível na nossa vida, amém? Se confiarmos nele. A força que precisamos para vencer as batalhas diárias vem do Senhor, e Ele é fiel para nos conceder a vitória quando nós dependemos dele a todo momento, né? Que possamos sempre lembrar que o nosso Deus é a nossa força, a nossa ajuda e também a nossa vitória. Amém? Aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Vamos orar aqui para finalizar, né, esse culto. E da mesma forma que você pudesse apresentar a Deus aí a sua vida, se você estiver passando uma situação difícil, uma batalha aí na sua vida, né, se tiver algo difícil acontecendo na sua vida, eu creio que é momento de você apresentar ao Senhor, confiar nele, entregar aí realmente, né, a sua vida por um todo aí na presença de Deus, amém? Vamos orar juntos, Pai, em nome de Jesus. Deus de glória, Deus de maravilhas, Deus de poder, é mais uma vez que nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai, e nós aprendemos através da vida de Sansão, Senhor, que a nossa dependência tem que ser em Ti, Senhor. Esse trecho que nós lemos aqui nos mostra, Senhor, que o Senhor fez algo realmente sobrenatural, Senhor, algo, Senhor, ó Pai, improvável, o Senhor realizou, Senhor, e trouxe realmente o impossível, Senhor. Sansão pôde vencer ali aquele grande exército de 1000 homens, Senhor, com um simples objeto, Senhor, algo realmente, Senhor, ó Pai, muito fútil ali naquele momento, Pai. Mas o Senhor realmente trouxe algo sobre a vida dele, que é o Seu Espírito, a Sua presença, Pai. E isso realmente trouxe força, Senhor. Trouxe, eu creio que até mesmo estratégias para que ele pudesse lutar e vencer aqueles mil homens, Senhor, naquele momento, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço da mesma forma, Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê estratégias, Pai. Nos dê realmente força, Senhor. Força, Senhor, muito maior daquela que nós temos, Senhor. Oh Deus, porque é isso que nós precisamos, Senhor. Nós também precisamos confiar em Ti. Nós precisamos ter o nosso coração, Senhor, ó Pai, livre, Senhor, de qualquer, Senhor, impedimento, Senhor. E que nós venhamos estar totalmente ligados, Senhor, e confiantes no Senhor, em Ti, Senhor. Deus, nós te pedimos neste momento, nos ajuda, Senhor. Eu não sei, Senhor, se a sua igreja, se cada um aqui, Senhor, possa estar passando por um momento difícil, de aflição, de necessidade, Senhor. Mas eu acredito, meu Deus, que assim como o Senhor realizou algo sobrenatural, Senhor, na vida de Sansão, Senhor, da mesma forma o Senhor pode realizar nas nossas vidas, na vida de cada um aqui, Senhor, na família e na casa, Senhor, que está sendo representada, Senhor, nesse local, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, por isso eu te peço, abençoa, fortalece, Senhor, renova, Senhor, ó Pai, o nosso vigor em Ti, Senhor, renova, Senhor, ó Pai, a nossa vida, Senhor, nos dê, Senhor, realmente mais e mais, Senhor, a condição de confiar e acreditar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa realmente nos dar uma semana abençoada, Pai, um domingo, Senhor, de ainda mais, Senhor, grandes vitórias, realizações, Senhor, que o Senhor possa realmente nos dar um mês abençoado, um ano abençoado, uma vida, Senhor, ó Pai, de grandes bênçãos e grandes vitórias, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim, Senhor, ó Deus, nós cremos e assim, Senhor, ó Pai, nós determinamos para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus nesse momento.